Olá, tudo bem? Que bom que você está por aqui. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade no nosso estudo do livro de Romanos. No vídeo anterior, que foi o primeiro, nós paramos no versículo 1 do capítulo 1 porque a gente não queria fazer um vídeo muito longo, muito extenso. Nós vamos continuar hoje do versículo 2 até o 7. Prometo que vou tentar chegar até o 7 agora, para que a gente possa avançar, ok? Duas coisas que eu quero falar. Primeira coisa, se você assistiu esse vídeo e você gostou, por favor, repasse ele para outras pessoas, para que outras pessoas possam também assistir e ser beneficiadas com esse conteúdo, com esse estudo, né, que eu comentei para vocês, que é o meu estudo pessoal da Bíblia. Eu não tenho intenção de esgotar todas as possibilidades desse texto, mas são coisas importantes que eu vejo e talvez você não tivesse visto antes, ou tivesse visto, ou até mais coisas. E se você viu detalhes que eu não vi, por favor, pode escrever aí para que eu também possa ser beneficiado pelo teu conhecimento ou pelo que você descobriu também aí na mensagem da palavra, ok? Só mais uma coisa que eu queria falar que eu não falei no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei que aquele Saulo que nós lemos no livro de Atos era o mesmo Paulo, mas não dei referência, esqueci de dar. Então, para não ficar faltando esse dado, eu deixei aqui já guardadinho para a gente, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9. Ele fala que esse Saulo é o Paulo a que nos referimos e é o mesmo Paulo que escreveu esses livros. É verdade que, como em alguns outros livros com outros personagens, não acontece o mesmo, porque lá, por exemplo, no caso de Abraão, Abraão antes chamava Abrão e Deus mudou o nome dele para Abraão. E ali fala quando Deus mudou o nome e o porquê. A mesma coisa que Sara passou a chamar, Sarai passou a chamar Sara, né? E também Jacó que passou a se chamar Israel. No caso de Paulo não fala quando foi essa mudança, simplesmente fala o seguinte no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse. Então aqui a gente não vai ler o que disse, eu só queria ler esse trecho para dizer onde está registrado na Bíblia de que esse Saulo que nós lemos no livro de Atos é o mesmo Paulo que escreveu as 13 ou 14 epístolas que nós temos aqui. Eu não lembro se eu comentei no livro anterior a importância de Paulo para nós e para a igreja primitiva, mas eu vou comentar. É o seguinte: para a igreja primitiva, porque praticamente todas as igrejas que foram constituídas fora do território judeu, onde as pessoas eram gentios, né, não faziam parte do povo judeu, foram constituídas pelo trabalho missionário de Paulo. Ele passou 25 anos, pelo menos, viajando, aquelas famosas viagens missionárias de Paulo, as 3 viagens missionárias. Ele passou esse tempo viajando, né, 25 anos, e pregando a mensagem e constituindo igrejas. Então, ele era uma grande autoridade para essas igrejas. E as cartas ou epístolas que nós temos no Novo Testamento foram dirigidas a essas igrejas, num contexto específico, né? Menos a carta aos Romanos, porque a igreja de Roma não foi uma igreja que foi constituída como um fruto do trabalho missionário de Paulo. Mas aqui esse livro é importante porque ele explica nesse livro aos Romanos qual é a mensagem que ele tem pregado durante esses 25 anos, o que o evangelho de Cristo que ele tem pregado a todos os outros povos. E para nós é importante por isso, por esse fato, e também porque dos 27 livros do Novo Testamento, 13 nós temos confirmados que são de Paulo, porque ele se identifica, né? Mas nós temos mais também a epístolas aos Hebreus, que, segundo os estudiosos, também deixa muitas evidências de que também foram escritas por Paulo, pela mensagem, pelo formato, pelo estilo de escrita, as palavras, né? Então se atribui a Paulo também. Então, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 ou 14 foram escritos por Paulo, e esses livros são muito importantes para nós hoje também, ok? Então vamos voltar para o nosso estudo lá do livro de Romanos, Romanos capítulo 1. Eu só vou ler de novo o versículo 1 e daí nós vamos dar continuidade do 2 ao 7, ok? Diz assim, Romanos 1:1. Paulo,
servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então eu quero que você se atente nisso agora, separado para o Evangelho de Deus. E agora ele continua explicando, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendente de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, e pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, até o versículo 7. Então, eu quero que você fique atento aonde nós paramos, no final do versículo 1, que ele diz assim, separado para o Evangelho de Deus. Então, Paulo, primeiro ele fala que quem ele era, depois ele fala que ele é um escravo de Jesus Cristo, que ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo, ou seja, toda a ação de Deus. E depois ele foi separado por Deus também para pregar o Evangelho. Mas que evangelho é esse? Não é o evangelho de invenção humana, não é o evangelho que ele inventou, não é o evangelho que ensinaram que ele devia pregar, mas é o evangelho de Deus. É o evangelho que procede de Deus que ele está pregando, né? Paulo, em outros livros, fala que, por exemplo, em Gálatas, que os judaizantes, que eram cristãos que estavam infiltrados, ou seja, eram judeus cristãos que estavam infiltrados entre os cristãos, né? Que tentavam judaizar ou trazer os costumes, as tradições judaicas para dentro do cristianismo. Ele fala que essas pessoas estão pregando um outro evangelho e que nem pode ser chamado de evangelho porque é um falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho de Deus, que é diferente do evangelho dos homens. E ele fala que ele foi separado para pregar esse evangelho de Deus. E ele começa explicando que esse evangelho, olha só o versículo 2, o qual foi por Deus, o quê? O qual evangelho de Deus foi por Deus outrora, ou então nós podemos dizer em outros tempos ou anteriormente, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que esse evangelho de Deus para o qual ele foi separado, esse evangelho por Deus anteriormente foi prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Está dizendo então que esse evangelho de Deus não é uma invenção humana, senão que é uma promessa que Deus fez nas antigas Escrituras através dos profetas. As antigas Escrituras é o Antigo Testamento, né? Então é muito importante que às vezes a gente pega o Novo Testamento e a gente tenta ignorar o Antigo Testamento por não entendê-lo, e como nós não entendemos algumas coisas, achamos que ele está qual é a palavra? Ele está em contradição ou ele não combina com o que diz o Novo Testamento, mas sim, ele combina perfeitamente quando nós chegamos a essa conclusão de que o que diz lá, ou que o Deus que se apresenta no Antigo Testamento é um Deus diferente do que nós vemos no Novo Testamento, é porque nós não chegamos a entender realmente. Mas ele fala que esse evangelho de Deus foi prometido por intermédio dos profetas nas sagradas ou nas antigas escrituras, no Antigo Testamento. Então, por isso é muito importante a gente ter o Novo Testamento, mas é igualmente importante nós termos o Velho, porque o Velho Testamento, ele é a promessa de Deus, e o Antigo Testamento é o cumprimento dessa promessa de Deus, ok? Então ele fala assim que o Evangelho de Deus é o evangelho que foi prometido, ou seja, é uma promessa que Deus fez anteriormente nas Sagradas Escrituras através dos seus profetas. E olha só, quando começaram essas promessas? No Antigo Testamento. Por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, em Gênesis 3:15, depois da queda do homem e da mulher, lá no Jardim do Éden, Deus faz a primeira promessa messiânica, ou seja, a promessa que teria cumprimento em Cristo, quando ele diz a Eva, da tua descendência, vamos ler o versículo aqui, é melhor? Gênesis 3:15, olha só, o que Deus diz para Adão e Eva, que foi a primeira promessa já
messiânica, ou seja, a primeira promessa de salvação que teria cumprimento em Cristo. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus está falando assim para a serpente que ele daria um descendente à mulher e que esse descendente feriria a serpente na cabeça, seria uma ferida mortal, ou seja, Cristo, o descendente, né? Essa é a primeira promessa messiânica, ok? Que tem a ver com Cristo, que se cumpre lá no Novo Testamento. Depois, Deus faz uma promessa a Abraão. Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus, da terra dos familiares dele, e ir para uma terra que Deus mostraria, né? E em todo esse trajeto, todo esse percurso de anos de caminhada ao lado de Deus, Deus faz uma aliança com Abraão, que tem cumprimento também em Cristo. Ele fala assim: através do teu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas, né? E Paulo, em Gálatas 3, se você quiser ver no Gálatas 3, 16, se não me engano, vamos ver, ele fala aqui, olha só: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então aqui Paulo, em Gálatas 3,16, ele identifica que a promessa que foi feita a Abraão sobre o seu descendente, o qual todas as nações da terra serão abençoadas através dele, ele especifica, é um descendente e esse descendente é Cristo, ou seja, uma promessa no Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento na pessoa de Cristo. Depois, quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos para o povo de Israel, quando haviam saído do Egito, lá no Monte Sinai, Deus deu os mandamentos. Logo depois, Deus deu também algumas leis sobre as leis de sacrifício. Primeiro Deus mandou Moisés construir, falar Noé, mandou Moisés construir o tabernáculo, o santuário, desculpe, e Deus deu algumas leis relativas aos sacrifícios. E significaria que deveria um animal ser sacrificado e através do sangue desse animal, né, o pecador receberia o perdão. Então, esse sangue desse cordeiro que era imolado, ele apenas projetava ou simbolizava para o cumprimento de uma promessa que seria feita em Cristo lá no Novo Testamento. Depois nós temos nos Salmos pelo menos 22 passagens que se referem a Cristo, são os Salmos messiânicos. Deixa eu ler só uma, vamos ler Salmos 110, que são, a gente chama de textos messiânicos ou profecias messiânicas, que elas falam ou se referem especificamente a Cristo. Olha só, Salmos 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Então ele está falando assim, o reino e o sacerdócio do Messias. Esse é um dos exemplos das profecias messiânicas de Salmos. Depois nós temos Isaías, que tem profecias messiânicas, Isaías 7, Isaías 9, Isaías 9, 2 a 7, Isaías 9, 6 e 7, nós temos uma repetição lá em Mateus 4, 16, né, dessa profecia. Nós temos também aquele bastante conhecido Isaías 53, 7, que diz o seguinte, vamos até ler para você relembrar. Isaías 53, 7, é uma profecia messiânica, ou seja, são profecias ou promessas, né, promessas que Deus fez no Antigo Testamento que teriam cumprimento em Cristo no Novo Testamento. Olha só, Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tasqueadores, ele não abriu a boca. E daí ele começa a falar mais coisas que nós vemos que teve esse cumprimento em Cristo. Então, assim, o Evangelho de Deus é uma promessa que Deus fez anteriormente ou antigamente através dos profetas nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento. Nós temos Jeremias 23, olha só que Jeremias 23 fala. Jeremias, ele fala de que Cristo viria da descendência de Davi, Cristo, a sua parte humana, né? Olha só o que ele diz. Jeremias 23, 5 e 6 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo,
E rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, Justiça Nossa. Então a gente vê que realmente fala de Cristo. E no mesmo capítulo, versículo 33, olha só que diz: quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, e eu vos arrojarei, diz o Senhor. Desculpa, não é o versículo 33, não. Do capítulo, é o capítulo 33, não o versículo. Capítulo 33, ele fala também, desde o versículo 14: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Então você vê que são vários textos que falam sobre o Messias. Zacarias 9:9, Ezequiel 34, 23, 24 fala sobre também o renovo de Davi. Ou seja, nós temos muitos exemplos de promessas que Deus fez no Antigo Testamento que se cumpriram no Novo Testamento em Cristo. E essas promessas, elas têm a ver com o Evangelho de Deus, que tem o cumprimento em Cristo. Ok? Então vamos continuar lá em Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 3. Então nós vimos no 2 que o Evangelho de Deus é uma promessa que foi feita por Deus, através dos profetas nas Sagradas Escrituras. E ela diz assim, essa promessa, capítulo 3, versículo 3, Romanos 1, 3, ela é com respeito ao seu Filho. Ou seja, o Evangelho de Deus é uma promessa de Deus feita por intermédio dos profetas nas antigas Escrituras, e essa promessa é a respeito do seu Filho. Então nós entendemos que é a respeito de uma pessoa. Então é o seguinte, o Evangelho de Deus, ele não é sobre moral, ele não é sobre ética, ele não é sobre leis, ele não é sobre regras, ele não é sobre o que eu posso usar ou não usar, o que eu posso comer ou não comer, o que eu posso vestir ou não vestir. Ele não é sobre o que eu devo fazer ou não fazer, mas o Evangelho de Deus, ele é sobre uma pessoa, o seu Filho. Aí você pode parar, quem sabe, ficar um pouco bravo comigo e falar assim, mas então eu posso fazer o que quiser, né? Que geralmente, quando a gente fala isso, as pessoas tendem a perguntar, a comentar. Então, quer dizer que eu posso fazer o que quiser e tá tudo bem. Eu não estou dizendo isso, mas também não estou dizendo para aquelas pessoas que já vão no outro oposto. Não dá nada, então eu faço o que quiser e tá tudo bem, porque Deus perdoa todo mundo. Olha só, o que eu acho incrível da Bíblia, que quando a gente estuda ela, a palavra de Deus ela vem para frustrar tanto aquele que acha que não deve fazer nada e que pode controlar a vida dos outros com a palavra, mas também para frustrar aquele que acha que pode fazer tudo e está tudo certo. Mas eu não quero entrar nesse tema agora, porque mais para frente nós vamos falar sobre isso nesse livro também, ok? E vamos entender de uma forma bastante clara o que isso realmente significa. Então, continuamos. Então, é a respeito de uma pessoa, o Filho de Deus. O Evangelho de Deus é a respeito do seu Filho, não é a respeito de nada mais. E é uma promessa feita por Deus, né? E ele começa falando sobre o seu Filho. Quem é o seu Filho? Vai identificar. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, nós temos a promessa em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, em Zacarias, de que essa promessa, esse Filho de Deus, seria descendente de Davi, né? E se nós vamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, você vai notar ali que diz o seguinte, ali Mateus ele começa a falar sobre a genealogia de Cristo, e ele começa a mostrar de que Cristo, Jesus Cristo, ele é descendente de Davi, direto de Davi, tanto que no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim de Mateus, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, e ele começa a dizer, filho de Abraão, e Abraão gerou Isaac, Jacó, Judá e seus irmãos, e ele vai chegando até o final, quando ele diz assim, no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus,
que se chama Cristo. Então, assim, Mateus ele estabelece, é interessante ler essa genealogia, porque ele estabelece desde Davi até, ou melhor, desde Abraão, né, até passar por Davi e até chegar a Cristo, provando de que Cristo, Jesus Cristo, ele é descendente de Davi. Então, concorda com o que Paulo fala, que Deus falou, de que Deus prometeu o evangelho que através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, que esse evangelho tem a ver com uma pessoa que é seu filho, o qual da linhagem humana, né, da descendência humana, ele vem de Davi, segundo a carne ele vem de Davi. Mas ele continua no versículo 4, e foi designado filho de Deus com poder, ou seja, ele é filho de Davi, descendente de Davi, na sua parte humana, mas na sua parte divina ele foi designado, ele foi especificado, ele foi reconhecido como filho de Deus com poder. E daí ele especifica por quê? Segundo o Espírito de Santidade. Aqui nós temos a palavra Espírito em minúsculo, algumas Bíblias têm em maiúscula, mas aqui não se refere ao Espírito Santo, senão ao Espírito de Santidade, ou seja, a forma como Cristo vivia. Porque se a gente lê aqui como se fosse falando da pessoa do Espírito Santo, é uma construção estranha, né? Só que o texto original em grego, ele não nos deixa distinguir se é maiúsculo ou minúsculo, porque tudo é escrito em maiúsculo. Então, assim, pelo contexto, nós temos que entender que ele foi segundo o Espírito de Santidade. Por quê? Porque pela obediência, que Cristo nunca pecou. Ele era o único ser divino e humano ao mesmo tempo, porque ele era 100% homem e 100% Deus, ok? Então ele foi o único humano que jamais pecou. Por quê? Porque ele era Deus. Então, por isso que ele não pecou. Então, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, porque nunca pecou, sempre foi obediente à vontade do Pai, e pela ressurreição dos mortos. Ou seja, são duas coisas. Porque ele tinha o Espírito de Santidade, nunca pecou, e porque ele ressuscitou dos mortos. E aqui a gente tem que diferenciar, eu falar disso para diferenciar Jesus de outros. Porque, por exemplo, se Jesus não tivesse ressuscitado, né, entre os mortos, então ele seria apenas um mais entre todos os outros revolucionários judeus que surgiram anteriormente a ele ou depois dele. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 5, Gamaliel, quando os apóstolos foram presos porque estavam pregando sobre o evangelho de Deus, né, foram presos pelo sumo sacerdote, pelo pessoal da sinagoga, do sinédrio. Então ali Gamaliel, quando está falando com o pessoal do sinédrio, olha só, Atos 5, 33 em diante, ele vai falar de dois revolucionários que surgiram depois de Cristo. E olha só, 34, 5, 34 em diante. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, que eram os apóstolos, né? E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. E olha só, e depois desse levantou-se Judas o Galileu nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, assim, ele começa a dar exemplo de dois revolucionários judeus que ajuntaram multidões também, como Cristo ajuntou ao redor dele, né, os discípulos, não só os apóstolos. Mas esses homens foram mortos e não ressuscitaram, não deu em nada. Foram apenas dois revolucionários que ficaram para a história, e depois que eles foram mortos, seus seguidores foram dispersos. Mas com Cristo não aconteceu isso. Cristo, ele foi morto, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E ninguém mais fez isso. E ele ressuscitou ao terceiro dia por quê? Porque ele é Deus. Então ele ressuscitou com poder dentre os mortos. E os seus seguidores não foram dispersos. Foram dispersos no primeiro momento, mas como Cristo ressuscitou com poder, apenas crescia o número dos seguidores do caminho, como eu falei
no estudo anterior, que eram chamados cristãos no começo. Então ele diz assim: o Filho de Deus foi designado Filho de Deus com poder, Romanos 1,4, segundo o Espírito de Santidade, que ele nunca pecou, e pela ressurreição dos mortos. E ele explica quem que é esse, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele especifica quem que é o Filho de Deus. Jesus quem? O Cristo. A palavra Cristo é a palavra grega para Messias, que significa o ungido de Deus, né? Então Jesus Cristo, nosso Senhor, e ele chama Jesus de nosso Senhor, ou seja, Kyrios, Senhor. Ele põe na mesma, ou no mesmo patamar, ou no mesmo nível de Deus o Pai. Então ele reconhece também que Jesus é Deus. E olha só, versículo 5. Antes de continuar, vamos só fazer um resumo. Então, Paulo, que era escravo de Jesus Cristo, foi chamado por Deus e foi separado por Deus para pregar o Evangelho de Deus, que era uma promessa de Deus feita aos seus profetas na Antiga Escritura, que teve cumprimento no Novo Testamento. E essa promessa é sobre uma pessoa, sobre o Filho de Deus, que era descendente de Davi, que segundo a carne, mas segundo a sua parte divina, ele foi designado Filho de Deus com poder, porque ele tinha Espírito de Santidade e porque ele ressuscitou dos mortos, e ele era Jesus Cristo, nosso Senhor, ou seja, que é Deus. E vamos para o versículo 5. Por intermédio de quem, ou seja, de Cristo, de quem viemos a receber graça e apostolado. E isso aqui, a graça, eu não vou poder falar agora, porque nós temos um capítulo inteiro que vai falar sobre a graça, e é um tema muito lindo, é um tema maravilhoso quando nós chegamos a entender essa graça de Deus. Então, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. E ele continua, para a obediência por fé entre os gentios. Eu tenho que parar aqui porque ele fala assim, a obediência por fé. E é o seguinte, a fé que vem de Deus, quando nós afirmamos ou dizemos que nós temos fé em Deus, ou nós aceitamos a Jesus e seguimos a Jesus, não pode ser uma fé apenas racional, no sentido de intelectual. Eu creio. Não, porque Tiago diz que até os demônios creem e tremem. Então, crer em Deus, ter fé em Deus, crer em Deus não é apenas falar, sim, eu creio. Ele existe. Mas é uma fé que gera obediência. Então, se eu digo que tenho fé em Deus, tenho fé em Cristo, eu tenho que viver essa fé na prática, como diz Tiago também. Me mostre a tua fé sem obras, a tua fé morta, e eu mostrarei a minha fé com obras. Não está dizendo que é o que nós fazemos que nos salva, nem nada, mas dizendo que a nossa fé tem que resultar o quê? Em obras práticas. Se a minha vida não tem nenhuma obra prática que diz que está de acordo com a fé que eu professo, então eu apenas creio, mas eu não tenho fé, porque a fé, ela gera obediência. Okay? Então, para a obediência por fé entre todos os gentios. E ele fala assim, versículo 6, de cujo número sois também vós. Ou seja, a fé não é só para os judeus, é para todos, para os gentios. É porque naquele momento que foi escrito o Novo Testamento, o mundo cristão, ou religioso, era dividido em duas formas. Os judeus, né, e os não judeus. Quem não era judeu era gentil. Então, qualquer pessoa que não era judeu era gentil. E Paulo fala aos romanos que eles também fazem parte, né, desse pessoal que foi chamado por Deus, que recebeu a graça de Deus e também a fé através da obediência. E ele diz assim, versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. Amigos, amigas, né, esses chamados para ser de Jesus Cristo, não é apenas um convite simples que faz assim, como se Jesus fizesse assim, você quer me seguir? Tá bom, eu aceito. Não, quero não. Não é assim um convite assim, que fosse assim ninguém seria cristão, não é assim, vamos ali no mercado? Vou sim. Não vou não. Não é um chamado assim. Esse chamado que Deus faz é um chamado assim que Deus ele nos lança os seus laços de amor, ele nos atrapa de uma forma com amor, né? com graça, com misericórdia, com perdão, que a gente não pode resistir. É um chamado que ele faz assim que a gente quase não consegue resistir a ele. Mas claro, a gente tem
o direito de aceitar ou não, mas é um chamado de amor assim que é quase irresistível. Por exemplo, quando eu leio isso, eu sempre lembro de Jeremias, lá no Antigo Testamento, Jeremias 20, que Deus chamou Jeremias para ser profeta, mas Jeremias ele era sempre recebia ameaças, recebia zombavam dele, por quê? Porque a mensagem que ele dava não era uma mensagem que as pessoas queriam ouvir, era uma mensagem contrária aos falsos profetas que proferiam mensagem que as pessoas queriam ouvir, mas Jeremias trazia uma mensagem de Deus, né? Mas ele não queria fazer aquilo. E lá no capítulo 20, versículo 7, Jeremias diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Uma das versões em espanhol que eu tenho aqui, eu gosto bastante porque ela diz assim: o Senhor me seduziu e eu fui seduzido, fosse mais forte que eu. Ou seja, quando Deus chama a gente para fazer algo, é uma sedução, é algo muito forte, mais forte que a gente, é uma persuasão mais forte que a gente quase não consegue resistir quando a gente dá ouvido a esse chamado. Então é assim que Deus chama a gente para fazer parte desse povo que pertence a Jesus Cristo. E o versículo 7 termina assim, do Romanos 1. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, a todos os amados de Deus, ele escreve esse livro para os que estão em Roma, mas também para todos aqueles que são amados de Deus. E você pode falar, ué, mas Deus não ama todo mundo? Deus ama todo mundo. Deus ele tem um amor geral por todos, que tanto lá em João 3,16 diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um amor geral, um amor salvador. Mas na Bíblia nós encontramos também que Deus ele tem um amor, um carinho especial pelo seu povo. Não é excluindo ninguém, mas todos aqueles que aceitam pertencer ou ser de Jesus, Deus tem um amor e um carinho especial. E é por isso que ele fala assim, lá em... Vamos achar aqui o livro, vamos ver se eu lembro. Não lembro o livro que é. Mas ele diz assim, se vocês se humilharem, chamarem pelo meu nome, né? Ou seja, quando a gente se chama pelo nome de Deus, quando a gente diz que pertence a Ele e a gente entrega a nossa vida a Ele, Ele tem um amor, não é só um amor salvador que Ele tem pelo mundo inteiro, mas é um amor especial por aqueles que pertencem a Ele. Não é excluindo ninguém, porque todos são chamados pelos laços do amor de Deus para pertencer a Jesus. Mas nós somos livres para aceitar ou não. Mas Deus chama você para ser de Jesus Cristo. E aqueles que aceitam ser de Jesus Cristo são amados de Deus, porque Deus tem um amor especial por esse povo. E olha cá, a gente só está lendo a introdução desse livro, do 1 ao 7. Ele continua assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso que ele deseja a ele, graça, paz, tudo isso é algo muito importante, muito profundo, que nós vamos ver em alguns capítulos mais para frente. Mas eu queria que você ficasse com isso, que tudo o que ele escreveu aqui não é nada de procedência humana, senão divina. Tanto o chamado para ser apóstolo, tanto a separação para pregar o evangelho, que é de Deus, que é sobre o seu filho, não é sobre nenhuma outra coisa, e foi uma promessa que Deus fez, né? E seu filho, ele também nos chama hoje para sermos dele. Deus está convidando você também hoje para você não apenas crer nele de uma forma intelectual, mas para que você experimente viver uma experiência na pessoa de Cristo, para que você pertença a Cristo. Deus ele ama você como ama todo mundo, ele derrama bênção sobre todo mundo, ele faz chover e faz o sol nascer sobre todos, justos e injustos, né? Mas Deus ele tem um carinho especial por aqueles que aceitam pertencer a Ele. E hoje eu quero te convidar a isso, para que você
aceite conhecer mais sobre esse Deus, sobre esse Cristo, sobre esse Evangelho, sobre essa graça, sobre essa paz que Deus nos dá e sobre esse amor com o qual Deus quer te amar, que é um amor especial. Não é apenas aquele amor salvador, mas um amor de pai com os seus filhos. Um amor diferente. Ok? Que Deus te abençoe. Eu convido a você para que você continue comigo. Nós vamos continuar no próximo vídeo lendo os demais versículos. Vamos tentar dar uma avançada assim mais rápida para não nos demorarmos tanto, mas são tantos detalhes tão importantes que a gente não deveria deixar passar nada. Ok? Mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Um abraço e até a próxima.